nosso próximo convidado. Olá! Encontrar soluções para os mais diversos tipos de conflitos e evitar que os problemas cheguem ao Poder Judiciário é o objetivo do que chamamos de conciliação. E para falar mais sobre esse assunto e as vantagens deste importante instrumento, eu recebo no programa Em Discussão Especial de hoje o defensor público Edgar Pierini Neto. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, na abertura eu expliquei aí em linhas gerais o que é essa conciliação. Eu queria que o doutor explicasse para a gente de uma maneira mais aprofundada do que a gente está falando, doutor. A conciliação ela é um instrumento previsto no Código de Processo Civil como uma forma de resolução consensual dos conflitos. Certo. Ela visa trazer a pacificação social e também desafogar o Poder Judiciário, com demandas que poderiam ser resolvidas entre as partes, não precisariam chegar para um terceiro, que é o Poder Judiciário, ter que decidir esse conflito. Seria como provocar aí uma reflexão nas partes envolvidas para que elas mesmas encontrem soluções para os problemas que, na verdade, têm a ver com elas mesmas. Exatamente. Ainda que elas recebam orientação jurídica sobre quais são seus direitos, o que a lei diz a respeito ali do que elas estão demandando, elas podem decidir entre elas mesmas qual é a melhor forma de resolver ali aquele conflito. É importante que elas estejam bem orientadas e que saibam exatamente sobre o que estão negociando e quais são os direitos ali que as respaldam. Mas elas mesmas, como um ato da própria parte, elas podem transigir. Certo. Além da conciliação, existe também a mediação, que é algo também muito próximo e eu acho que gera um pouco de dúvida nas pessoas, né? A diferença entre um instituto e o outro. Queria que o senhor explicasse para a gente. Basicamente, pela lei, a diferença entre mediação e conciliação é que na conciliação, a figura do conciliador, ele pode sugerir algumas soluções para as partes envolvidas. Já o mediador, não, ele tem que ser totalmente imparcial e ele tem que fazer com que as partes reflitam e cheguem a um consenso. Ele não pode indicar saídas, não pode indicar essas soluções. Tanto que a mediação ela acaba sendo um pouco mais profunda, ela exige muitas vezes mais de 2, 3 encontros, em alguns casos chegam até 6, 7 encontros. A conciliação não, como o conciliador ele já pode dar sugestões e ser um pouco mais incisivo ali na condução do caso, normalmente isso você já consegue resolver no primeiro encontro, no máximo até no segundo encontro. Certo, então a conciliação ela é um processo mais rápido e chega, vamos dizer que chega a um objetivo ali, a um consenso. A mediação é um processo mais longo e as pessoas ficam mais livres, vamos dizer assim, para chegar a esse consenso? Exato, as pessoas têm que construir o consenso. Você não pode sugerir, tanto que muitas vezes o consenso a que elas chegam nem é o que o Poder Judiciário costuma aplicar. Então, tem essa diferenciação, né? Na conciliação, o conciliador já tende a indicar, olha, normalmente os juízes decidem assim, a lei traz essa e essa possibilidade. Na mediação, não, ele tem que permitir que o conflito como um todo seja resolvido, né? Aquela relação social seja pacificada. Certo, doutor, nesses tempos atuais que a gente vive, né, essa polarização nas relações sociais, quer dizer, muitos conflitos acontecem, essa resolução social, essa resolução consensual, ela ganha mais relevância, quer dizer, ela acaba se tornando aí um recurso muito importante para o Poder Judiciário? Com certeza, com certeza. Todas as formas de resolução consensual de conflitos, além de trazer realmente essa pacificação social e diminuir a beligerância, ela permite que o Poder Judiciário se debruce sobre outros assuntos, também relevantes, mas que não haja ali um grande volume de demandas repetitivas e que às vezes não recebem e não recebem atenção devida pelo Poder Judiciário em razão da quantidade. Então, se esses métodos consensuais de conflito são estimulados, as partes vão conseguir resolver isso de acordo com o melhor interesse delas e não com um terceiro que está sobrecarregado e que vai decidir como uma massa, né? Como algo ali que está numa massa. E, doutor, essas conciliações elas podem ser judiciais e extrajudiciais, certo? Queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho a diferença e quando uma é aplicada e a outra não.
As extrajudiciais são aquelas conciliações em que não há um processo judicial em andamento. Tá. Então, na Defensoria Pública, por exemplo, quando as partes nos procuram, principalmente para demandas de família, entrar com divórcio, ação de alimentos ou decidir sobre guarda e visitas, a gente sempre propõe, olha, existe a possibilidade de um acordo, você gostaria de convidar a outra parte? E sendo positiva essa resposta, na própria Defensoria a gente tenta resolver isso de forma consensual, seja na Defensoria Pública, seja em outros instrumentos, como, por exemplo, os Sejusques, no Tribunal de Justiça, eles mantêm esses centros de conciliação que atuam de forma também pré-processual, extra-processual. Já quando há um processo em andamento, então não se vislumbrou a possibilidade de acordo antes, a parte ingressa com um processo judicial, seja por meio de defensores públicos ou por meio de advogado, e no processo o juiz vai agendar uma audiência de conciliação. Pelo Código de Processo Civil, inclusive, a regra tem que ser, como um primeiro passo no processo, o agendamento dessa audiência de conciliação. Certo. Então, basicamente, a conciliação judicial é quando o conflito, na verdade, já chegou no Poder Judiciário e ainda assim, no paralelo, existe essa iniciativa de promover essa conciliação. Exato. Né? E a extrajudicial é quando não chegou ainda ao Poder Judiciário. Normalmente, essa conciliação acontece mais em casos judiciais ou extrajudiciais, doutor? Olha, acho que acontece bastante nas duas. Antigamente acontecia mais na judicial, porque a regra era você entrar com o processo judicial e depois disso se vislumbrasse a possibilidade de conciliação, ali fazer o acordo, mas agora os métodos de resolução extrajudicial já estão bem difundidos, já são bem incentivados por diversos órgãos, então acho que as duas são muito importantes, as duas ocorrem. Doutor, me fala uma coisa, esse é um recurso que pode ser utilizado para intermediar qualquer tipo de demanda ou são demandas específicas? Como que funciona isso? Ele pode ser utilizado para qualquer tipo de demanda, desde casos de consumidores, casos de empresas, casos de família, questões cíveis. A questão é que quando ingressamos em direitos indisponíveis, aqueles, por exemplo, que envolvem direito de criança e adolescente, a lei diz que é importante que haja intervenção do Ministério Público e homologação pelo juízo. E, doutora, é verdade, falando um pouquinho, né, dos consumidores, como você mesmo menciona, é verdade que hoje já existem ferramentas aí para essa resolução consensual, sem que a pessoa precise sair de casa? Quer dizer, a tecnologia já está proporcionando aí esses recursos? Já, inclusive, em relação ao consumidor, existe uma plataforma estatal chamada consumidor.gov, que tem uma resolução de demandas de 80%. E você basta se cadastrar nessa plataforma, enviar, explicar qual a empresa, né, por que você está fazendo essa reclamação, explicar o que aconteceu e fazer o pedido. E a empresa já responde para você, pedindo ao esclarecimento ou tentando essa resolução. É uma plataforma muito eficiente, principalmente em relação a bancos, a questões financeiras e de juros, tal. Na própria Defensoria a gente utiliza muito. A pessoa chega e fala, não, então vamos fazer o cadastro no consumidor.gov, vamos tentar utilizar essa plataforma primeiro antes de entrar no Poder Judiciário. Quer dizer, nesses tempos em que as pessoas estão conectadas aí, usando muito a internet, esses recursos, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão buscando mais, doutor, essa opção virtual? Eu acho que ainda é um pouco desconhecido. Tá. As pessoas precisam conhecer mais esse instrumento que existe de forma facilitada. A cultura da judicialização ainda está muito arraigada nas pessoas, mas é um método que tem se difundido e se mostrado muito eficiente. Quer dizer, falta essa divulgação aí. Exatamente, exatamente. E, doutor, falando um pouquinho dessa conciliação na prática, você, né, se explicou aí em linhas gerais, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais como que funciona todo esse processo? Conta pra gente. Claro, vou explicar como funciona na Defensoria Pública. Tá. A parte chega até uma unidade da Defensoria Pública e explica qual é o problema dela. Num geral, são demandas de família, mas também, como eu disse, podem envolver questões de direito do consumidor, questões de vizinhança, enfim.
Em alguns casos, pode ser necessário algum laudo pericial, como, por exemplo, investigação de paternidade, um laudo nesse sentido, ou quando é uma questão de vizinhança, um laudo de engenharia para saber por que o muro está com problema, de qual vizinho que é, enfim, muitas vezes a gente precisa produzir essa prova antes. Feito essas questões ou não havendo essa necessidade, a gente sempre pergunta para a pessoa que nos procurou se tem a possibilidade de conciliação e a intenção de convocar outra parte. E sendo positivo, a gente convoca essa outra parte e na própria defensoria, seja por meio de estagiários de direito, por meio de defensores públicos ou mesmo de agentes psicossociais que a gente possui na instituição, a gente tenta fazer aí essa conciliação entre as partes para verificar em questões familiares, com quem vai ficar a guarda, qual vai ser a periodicidade das visitas, o valor de alimentos a serem pagos, em questões de vizinhança, como vai ficar o conserto daquele muro, quem vai arcar com cada parte, investigação de paternidade, como fazer já o reconhecimento extrajudicial disso, também fixando alimentos, enfim, basicamente tem essa forma. E, doutor, pela sua experiência, as pessoas estão conseguindo chegar nesse consenso? Ou normalmente os conflitos acabam chegando no Poder Judiciário? A gente tem aí uma estatística, mais ou menos, desses números, assim? Olha, na Defensoria Pública há uma estatística de algumas unidades que praticam essa conciliação que beira mais ou menos ali, fica entre 30% e 40% a resolução extrajudicial de conflitos. Acontece que acho que esse número pode ser muito maior, ele já é significante, né, uma demanda grande que deixa de chegar à porta do judiciário, mas ele pode ser muito maior. Agora, por exemplo, a gente iniciou um projeto piloto que já até existe no Poder Judiciário, mas que a gente trouxe para a Defensoria, que é uma oficina das famílias, que é uma espécie de educação em direitos, cumulada também com a explicação sobre os efeitos do litígio para a criança, para a família, o que isso pode trazer, com vídeos didáticos e explicando, desconstruindo alguns mitos em relação à guarda, visitas a alimentos, que as pessoas têm muito, porque ouviu de um vizinho, ouviu de uma outra pessoa da família, enfim. E isso como uma oficina prévia à conciliação, para desarmar as pessoas, para que elas cheguem cientes ali do que tem direito, enfim. A gente espera que com esse projeto os números de conciliação se elevem e de pacificação social também. Quer dizer, pela sua experiência, assim, as pessoas desconhecem realmente os seus próprios direitos e até isso acaba dificultando um pouco a chegar nesse consenso, justamente por falta de conhecimento, doutor? Sim, a falta de conhecimento em direitos traz grandes óbices, assim, desde até uma comunicação violenta, justamente por desconhecer aquele direito, então achar que as coisas se resolvem de forma um pouco mais violenta, até deixar de exercer um direito ali que lhe era devido e aceitando juros abusivos ou outras questões nesse sentido. Então, a educação em direitos é algo fundamental. As pessoas precisam entender minimamente ali como funciona, se inteirar, porque o desconhecimento também gera uma dificuldade na comunicação. Certo. Doutor, uma vez então que exista essa conciliação, as pessoas chegaram ali num consenso, essa resolução ela é homologada na justiça ou não? Como que é? Olha, nem sempre, né? Não há essa necessidade. O Código de Processo Civil, ele traz títulos judiciais e títulos extrajudiciais. Então, por exemplo, a parte que comparece à Defensoria Pública e firma um acordo, um processo de vizinhança, por exemplo, este acordo sendo assinado pelas partes e por um defensor público, ele é um título executivo extrajudicial. O que isso significa? Se amanhã alguma das partes descumprir, isso pode ser executado no Poder Judiciário. Mas veja, não há necessidade de que previamente ele seja homologado. Certo. Já em alguns casos, principalmente quando há interesse de criança e de adolescente, normalmente a gente costuma homologar isso em juízo, até porque a lei diz que é importante que o Ministério Público intervenha, dê o seu parecer e que o juiz homologue essa questão. Mas essa decisão, uma vez que foi homologada, ela pode ser revista na justiça, doutor? Essa decisão?
pode ser revista, principalmente para aquelas questões que implicam fatos, que podem mudar de fato. Então, quando se fixa um valor de alimentos, por exemplo, 30% do salário do pai, isso não significa que a condição financeira dele vai ficar estanque ou que as necessidades da criança também vão ser as mesmas. Havendo alguma mudança fática nesse sentido, ficou desempregado ou a criança tem alguma doença que necessita de um valor a mais, esses valores podem ser revistos, podem ser feitos novos acordos ou mesmo ingressar com novas ações judiciais. Esse processo de revisão, vamos dizer assim, ele é demorado, ele é burocrático? Quanto tempo mais ou menos demora esse processo? Não, normalmente não é demorado, principalmente se já houver a possibilidade de conciliação. Uma das vantagens ali mais claras desse instituto é a rapidez, porque basta que as partes compareçam ali com seu advogado ou na defensoria pública e conciliem. Já se precisar ingressar com o processo judicial, é difícil colocar demora, porque depende muito de cada foro, de cada local, né? Cada um tem ali um tempo médio de tramitação, mas no geral não é demorado, não é tão demorado assim esse tipo de demanda, principalmente de ações de família. E costuma acontecer muito, doutor? Acontece muito, as demandas de família... Coisas mudam muito rápido? As coisas mudam, principalmente na situação atual do país, em que o desemprego é muito grande, o trabalho informal está ganhando importância, isso muda muito. É muito volátil aí a situação financeira das pessoas e a necessidade de rever o valor, principalmente de alimentos, acaba sendo constante. Doutor, me fala uma coisa, além da conciliação e da mediação, né, que a gente está falando aqui, existem outros meios de resolução de conflitos? Sim, existem outros meios, como, por exemplo, a própria negociação direta entre as partes. Nada impede de que, numa demanda de consumidor, a própria empresa procure o consumidor ou o consumidor procure aquela empresa e eles já resolvam aquilo diretamente. Existem outras formas que não necessariamente precisam ser denominadas de conciliação e mediação, que têm técnicas específicas e cursos específicos para que as partes façam, mas a transação ela pode ser genérica, ela não precisa ter ali uma técnica específica, um nome específico. Então, existem as mais diversas formas aí de resolução consensual de conflitos. Certo. E, doutor, quem que é o conciliador, na verdade? É um advogado? É um psicólogo? Quem que é essa pessoa que faz aí esse trabalho? Existem alguns cursos para conciliador e para mediador. O conciliador judicial e o mediador judicial, eles precisam passar por um curso que seja aprovado pelo CNJ. Já o conciliador extrajudicial e o mediador extrajudicial, eles precisam ter uma preparação, mas não há uma regulamentação específica que diga, você tem essa diplomação, você pode ser conciliador ou você pode ser mediador. Não há essa necessidade quando é extrajudicial. O importante é que eles conheçam a técnica e saibam até onde podem ir, como agir, como eu expliquei, né, da diferença de conciliação e mediação. E, doutor, quais são os casos mais comuns de conciliação, de mediação? Você consegue dar uns exemplos aqui para a gente, para ficar mais claro para o pessoal de casa? Claro. Os mais comuns são de direito de família. Então, pessoas que necessitam de se divorciar, reconhecer a dissolução em união estável para depois dissolver, casos de divisão de patrimônio, fixação de alimentos, visitas, isso na área do direito de família. Na área civil é muito comum essas questões de vizinhança, demandas possessórias também englobam aí uma grande gama da possibilidade de conciliação. Direito do consumidor, então, nem se fale, até pelas plataformas já existentes, existe aí uma gama enorme de demanda para serem conciliadas. No geral, são esses os assuntos que mais chegam, né? Os grandes litigadores aí que a gente precisa trazer para essas formas de resolução consensual de conflitos. Certo. E, doutor, existe mais algum ponto que a gente ainda não abordou sobre conciliação e mediação que o senhor considera importante, até para que o pessoal de casa entenda mais sobre esse assunto? O que eu gostaria assim, de reforçar, que eu acho que as pessoas precisam entender, é a necessidade de que elas conheçam os seus direitos previamente, que entendam a importância de uma comunicação não violenta
com essa parte contra a qual existe um litígio e que procurem sempre, inicialmente, esses métodos de resolução consensual de conflitos, seja por meio dos PROCONs, do consumidor.gov, da Defensoria Pública, do seu advogado, do Sejusques, enfim, existem aí inúmeras instituições que prestam esse serviço, então é muito importante que inicialmente procurem. Pode ser que não dê certo, que isso não resolva aquele conflito e a pessoa precise recorrer ao Poder Judiciário. Mas, primordialmente, buscar esse método alternativo é muito importante. Doutor, eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente na TV Alesp para falar um pouquinho mais do trabalho da Defensoria. Claro. Acho que muita gente tem dúvida de como que funciona, em que momento que a pessoa pode procurar, qual o caminho que ela deve aí percorrer para realmente ter essas resoluções, né, de conflitos e de problemas. Conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês. Claro. A Defensoria Pública, na maioria das suas unidades, ela trabalha com a porta aberta. Então, a pessoa pode comparecer e já vai ser atendida de acordo ali com os horários de atendimento. Em Campinas, Guarulhos e São Paulo, existe um 0800. A pessoa liga para este 0800, agenda e vai ser atendida naquele dia. Isso porque é uma demanda muito grande, são cidades muito grandes e esse 0800 fez-se necessário para a organização da fila. Nas demais unidades, ela já tem porta aberta, ela pode ser atendida. E a Defensoria Pública atua ali em todas as áreas da Justiça Estadual. Certo. Seja essas que eu já mencionei, da área de família, área civil, também áreas da fazenda pública, como, por exemplo, medicamentos, cirurgias, né, outras demandas aí que podem ser ajuizadas contra o Estado e que também é um outro ponto que eu não mencionei, mas na fazenda pública a gente está tentando sempre resolver de forma consensual, principalmente a questão dos medicamentos. A gente assinou um termo de cooperação com a Secretaria de Saúde do Estado para que, inicialmente, a gente encaminhe essa pessoa a um posto que vai ser avaliado se já existe o fornecimento desse medicamento, se ela pode ser encaminhada e, se não puder, como vai ser fornecida essa resposta por escrito à Defensoria Pública. Isso também é uma forma que não se enquadra em conciliação ou mediação, mas é uma resolução extrajudicial de conflitos, não precisar demandar ali o poder público como réu numa ação judicial. Além dessas áreas, também existe a nossa atuação criminal, em execução criminal, na infância e juventude, enfim, todas essas áreas da Justiça Estadual, a Defensoria atua em favor daquele cidadão que não tem condições de custear um advogado. Certo. Doutora, a pessoa que está precisando aí, né, desse serviço da Defensoria, onde que ela encontra os endereços? É na internet mesmo? Ela pode pesquisar? No próprio site da Defensoria, a gente tem todos os endereços ali previstos, horário de atendimento, telefone de contato, tem o número do 0800, basta ela procurar realmente no site da Defensoria. Temos cartilhas também espalhadas ali nas unidades, com orientações sobre os principais temas. Inclusive, nós temos atendimento aqui na Assembleia Legislativa, que é algo recente, né, doutor? Exatamente, temos aqui esse atendimento. Pouca gente sabe. Poucas pessoas sabem, tem sido muito importante porque algumas pessoas procuram os parlamentares para falarem, olha, tem um problema jurídico e tudo mais, e a Defensoria está aqui à disposição para atender e auxiliar essas pessoas. Doutor, quais são as maiores demandas que chegam para vocês, assim, normalmente? Olha, as maiores demandas na área civil, especificamente, são demandas de consumidores, vizinhança e família. Família é o grande público, aí é o carro-chefe da Defensoria Pública, com certeza. As demandas de família são muito grandes e na atuação criminal também os principais crimes aí que acontecem, tráfico, roubo, enfim, que chegam também à Defensoria. Mas como porta de entrada, quando as pessoas nos procuram, isso acontece na área civil, que é principalmente aí essa área da família, que é o carro-chefe. Quer dizer, o direito de família é o carro-chefe, até por isso existe essa oficina da família que o senhor mencionou. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como que funciona essa oficina.
Claro. Na verdade, a gente só iniciou ainda um piloto que temos na unidade de Jacareí, estamos estudando a possibilidade de expandir para as demais unidades, e ele funciona da seguinte forma: a pessoa que nos procura, ela já imediatamente é agendada para essa oficina, que é célere, não marcamos para além de 1 semana ou 15 dias. Já marcamos essa oficina, a pessoa passa pela oficina das famílias, e depois envia uma carta convite a outra parte que vai comparecer à mesma oficina, mas em outro dia. Elas não comparecem no mesmo dia. E depois já marcamos uma data de retorno para que essas duas partes tentem conciliar. Se for possível a conciliação, ótimo, né? O processo se encerra aí, a questão se encerra aí. Já se não for possível a conciliação, a primeira pessoa que nos procurou continua sendo atendida pela Defensoria Pública e aí a gente avalia a possibilidade de ingressar com uma ação judicial. Doutora, além da Oficina da Família, que outros projetos a Defensoria tem trabalhado aí que você pode compartilhar com a gente? A Defensoria, ela tem um convênio com o IMESC, que é uma autarquia estadual, para que a gente faça exames de DNA. Então, já até fizemos alguns mutirões aqui na Assembleia, fazemos isso também rotineiramente, para que administrativamente aquele pai, aquela mãe já saibam de quem é a paternidade, né? Enfim, se foi positivo ou não. E se foi positivo, nós já procedemos ao reconhecimento extrajudicial disso. Então, não há necessidade de uma ação judicial. No próprio cartório, o pai já reconhece a partir dali ao seu nome. Isso é muito importante porque há muitas pessoas sem pai reconhecido aqui no Brasil, então esse trabalho tem sido muito importante. Esses mutirões são por temas diversos, né? São por temas diversos. Rotineiramente, isso existe já no dia a dia da Defensoria, mas a gente também tenta fazer esses mutirões como forma de divulgação, de mostrar para as pessoas que existe esse trabalho e que ele pode ser solucionado dessa forma. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Alesp, foi muito bom. Bom, ficam aí as dicas então do doutor a respeito de conciliação e mediação e também um pouquinho do trabalho da Defensoria Pública. O programa em discussão especial fica por aqui, lembrando que você pode rever este programa pelo YouTube no canal da TV Alesp. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o próximo programa. Vale a pena, né?